Muito bem, hora de oração, tempo oportuno de buscarmos a presença do Senhor, chegando aí ao final do livro de Hebreus, e eu quero falar com você sobre o Senhor Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente, de modo que Ele é invariável, Ele é imutável, Ele não tem sombra de variação. Os homens mudam, as estações passam, as situações acontecem, mas o nosso Deus permanece. Ele é tremendo e poderoso. E aqui, o livro de Hebreus, no capítulo de número 13, a partir do versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para todo o sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. Possuímos um altar no qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue era trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, com oblações pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir, por meio de Jesus. Pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Não negligencieis, olha que coisa, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Irmãos, o que está acontecendo no capítulo 13 de Hebreus é um conjunto de exortações e de conselhos, um conjunto de atenções e de cuidados que eu tenho mencionado aqui nas últimas mensagens, e que é uma mensagem essencial ao corpo de Cristo, essencial e elementar a mim e a você nestes dias, em nome de Jesus, amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então as pessoas às vezes olham para isso, para essa mensagem de uma maneira deformada, olhando dizendo assim, então Deus sabe, então Deus cuida, então está tudo bem, mas não está tudo bem. Ele está dizendo ao contrário, exatamente porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os males tais que aconteceram com as pessoas que o desrespeitaram, que não o obedeceram, que não caminharam em sua presença, que não guardaram sua palavra, os males tais que estes sofreram, também podem novamente sobrevir sobre aqueles tais que estão sendo experimentados por agora. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, assim como é para a santificação, para o perdão, assim também como o é para ter misericórdia, assim também o é para exatamente deixar a exposição. Como o apóstolo Paulo diz, a obra de cada um será provada pelo fogo, e o fogo a demonstrará. Se construiu com feno, com madeira ou com palha, o dia o provará. É a hora da provação, é a hora de uma situação tremenda como essa que estamos enfrentando da pandemia, assim por diante. Então o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que eu e você possamos agir com cuidado para com o seu nome, com zelo para com a sua obra, possamos olhar com zelo para com a sua palavra, para que não sejamos remissos, para que não sejamos rebeldes, para que não sejamos aqueles que se contrapõem ou se opõem às situações daquilo que realmente Deus está realizando e produz frutos, ou seja, de autoridade espiritual ou do ministério, para que assim nós não venhamos a ser roubados, ao invés de estarmos habilitados, estivéssemos desabilitados. Versículo 7, depois versículo 17, lembrai dos vossos guias espirituais, ou seja, do seu pastor, de quem te alimenta, de quem ora por você, intercede por você, e assim tem preocupação, pelo menos deveria ter. Se não tem, arranja outro pastor que vai ter preocupação com você e que vai realmente
se preocupar e se interpor diante das tuas dificuldades e lutas, e não somente quando ele precede você, porque isso está errado. Mas, à medida em que você se lembra dos seus guias e obedece aos vossos guias espirituais, sendo a eles submissos, versículo 17, essa grandeza do Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, vai se cumprir e virá sobre a tua vida. Em segundo lugar, versículo 9, não se deixe envolver por doutrinas estranhas e variadas, dos modismos religiosos ou dos modismos evangélicos que vira e mexe estão por aí aparecendo e levando ora todo mundo para cá, ora todo mundo para lá, ora todo mundo atrás de um pastor, ora todo mundo atrás de uma outra moda qualquer que seja. Mas tenha realmente diante do Senhor os pilares das suas convicções, os pilares das verdades do Senhor no seu interior e no seu coração. Cuidado para você não seguir, ou para você não ser uma pessoa que você caminha com Deus com aquilo que você acha ou com aquilo que você acredita da Bíblia, mas nós temos que andar e caminhar com Deus com aquilo que a Bíblia é, e não com aquilo que somente acreditamos da Bíblia. Uma coisa é eu acreditar em um versículo, outra coisa é eu compreender o que a Bíblia realmente diz em seu contexto mais amplo para os nossos dias e para os nossos caminhos. Você vê como isso é perigoso, essas falsas doutrinas e ventos. O apóstolo Paulo menciona sobre as mulheres, todo mundo já acha que não pode ter pastora, que não pode ter irmã que prega a palavra de Deus. E assim muitas e muitas outras coisas, assim muitos e muitos outros exemplos, seja o sábado, sejam outros aspectos da própria palavra. Está repreendido, quebrado, caia por terra em nome de Jesus, amém? Para que você não seja roubado na sua liberdade, como fala Colossenses no capítulo 2, ninguém vos julgue por festa, por dia de sábado ou de lua nova. Por quê? Porque nós temos liberdade na presença do Senhor em nome de Jesus. Depois ele fala de uma revelação com relação ao sacrifício do tabernáculo, que era feito fora do local do culto, fora do átrio. E Jesus foi crucificado fora também da cidade, no Gólgota, no Monte da Caveira, que era fora da cidade de Jerusalém, para que esta alusão também se concretizasse em toda a comparação que vem sendo feita nesse estudo do livro de Hebreus. Ora que Jesus é superior a Arão, ora que ele é superior a Moisés, ora que ele é superior aos anjos, ora a maneira que temos que crer e confiar nele, e diante também de todas as exortações e dos posicionamentos que ele pede das nossas vidas também. Não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação. Amém? Pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Em outras palavras, o Senhor se compraz quando você exatamente não é negligente com o seu chamado, com o dom que Ele derramou sobre a tua vida, e você tem alegria em praticar o bem, em estender a mão, em ajudar. Tem gente que tem alegria em pegar o seu carro e dar carona para uma ou duas pessoas, mas infelizmente tem gente que Deus me livre para alguém entrar dentro do seu carro. Mas nós não podemos negligenciar o dom do Espírito de Deus. De graça recebemos, de graça nós vamos dar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curava, Ele cura e Ele sempre vai curar. Ele salvou, Ele salva e Ele sempre vai sarar. Vai sarar, vai curar. Ele veio, foi aos céus e Ele voltará em nome de Jesus. Ele é o mesmo, nele não há sombra de variação. Ele destruiu ao diabo, Ele colocou debaixo dos seus pés os principados e potestades, e é glorificado nos céus por sua cruz, e é o nosso Senhor e o nosso Salvador. O Apocalipse vai dizer no capítulo de número 13, eu não posso deixar de mencionar isso, amém? Apocalipse no capítulo de número 13, veja só, e versículo 8, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida, falando sobre a marca da besta, mas o livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui existem dois elementos muito importantes, quando você fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Porque aqui o Apocalipse está dizendo que ele foi morto antes da fundação do mundo. Como entender isso? Se Jesus veio ao mundo há mais de 2000 anos agora da nossa era, se não, olhando para dois sentidos de tempo. Primeiro, o tempo cronos, que é o tempo do relógio, é o tempo cronológico, cronos, horas, minutos, dias, semanas, mas também existe o kairos. O kairos é o tempo de Deus. Deus vive e está em uma dimensão atemporal.
sobrenatural, transcendente, superior ao nosso entendimento. Então, essa é a grandeza do Senhor em nome de Jesus, e que eu e você possamos nos encontrar, segundo esta palavra de exortação e estes conselhos no Kairós de Deus, para que todas as coisas que Ele tem preparado para nós, nós possamos vivê-las, não deixemos de viver nenhuma delas, e sejamos levantados como instrumentos de Deus, para que o nome dEle, o nome do nosso Senhor, realmente seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, apresentando a sua casa, a sua vida, a sua família. Se você puder, coloque a tua mão no teu coração para repetir essas palavras comigo e dizer: Senhor Deus, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Me ensina a servi-lo, me aperfeiçoa para que eu não mais erre contra Ele, porque sei que a dura mão dEle é tremenda sobre aqueles que caem, mas a sua graça e o seu favor também é poderoso para aqueles que desejam servi-lo. Cura as minhas feridas, trata as minhas emoções, confirma as promessas, eu te servirei, em nome de Jesus. Pai de amor, cada vida, cada servo, cada serva tua, eu coloco diante do teu altar, eu os apresento e os abençoo, seja para a honra, para a glória, seja, Senhor, para que o teu nome seja glorificado a vida de cada um deles, o testemunho, a despeito da provação, em nome de Jesus. Eu declaro restauração, libertação, eu declaro cura do câncer, de moléstias, de enfermidades, do coronavírus, caia por terra, em nome de Jesus. Os males entraram por um caminho, mas sairão por 7 caminhos, eu declaro está debaixo dos meus pés. E oro por você declarando: os cativos e oprimidos sejam libertos. A graça, o favor, o nome do Senhor resplandeça sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos chegando ao final do livro de Hebreus, só temos mais uma mensagem para concluir esse dia. Depois eu vou fazer um esboço geral do livro de Hebreus, para aqueles que tiverem curiosidade de embasar mais esses fundamentos. São mais de 30 mensagens que foram gravadas capítulo a capítulo, versículo a versículo, dos principais, com aquilo que eu entendo nesse momento para passar. Talvez poderia ser falado em outros termos, mas eu creio que por agora são muitos e muitos conceitos e conselhos importantes, e a oração, que realmente faz a diferença na nossa vida. E a partir de agora, então, eu vou passar a trazer uma mensagem sobre o que o Senhor ministrou ao meu coração, e eu estava buscando essa direção, que é sobre o Espírito Santo de Deus. Falamos muito sobre Deus, Deus o Pai, o que Deus fez, o Velho Testamento, Elias, Moisés, os profetas, Deus. Falamos muito sobre Jesus, suas curas, seus milagres, andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, tudo. Mas agora eu quero falar sobre o Espírito Santo de Deus. Talvez isso possa nos ensinar a termos um relacionamento mais vívido para com Ele. Talvez possa nos ensinar a aprender mais sobre Ele. E talvez dessa maneira Ele possa se aproximar e se agradar mais de nós. Quiçá trazer mais revelações grandiosas da vontade de Deus para a nossa vida, porque Ele é realmente um instrumento de Deus que age na igreja nos dias de hoje. E você viu a importância da igreja, como Deus tem a realizar a obra através da igreja, aqui no livro de Hebreus. Amém? Te espero então nos próximos dias. Deus abençoe e fica com Deus.